Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Victor Pinho e você está no Sua Motivação Diária, seu podcast semanal de motivação. Esse episódio trazendo muitas novidades, porque normalmente vocês não me veem em vídeo por aqui, mas se você está assistindo a gente pelo Spotify, você consegue ver aí que a gente está aparecendo, inclusive hoje também, com um convidado especial, que é o Adriano Romão. Fala pessoal, estamos aí junto para poder somar mais um pouquinho. E hoje eu chamei ele aqui para falar sobre um tema que me chama bastante atenção, que é responsabilidade. Eu sei que pode parecer um pouco vago de início, mas ao longo do episódio vocês vão entender qual que é o objetivo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir do início da responsabilidade. Quando a gente está crescendo, estamos crescendo. Quem entendeu a referência, entendeu. Qual que é a primeira coisa que a gente se depara? Pelo menos na minha infância, a primeira coisa que eu me deparei quando se trata de responsabilidade foi com os estudos. Eu lembro claramente das minhas primeiras memórias, assim, como pessoa, é ter a responsabilidade de estudar, de cumprir com os compromissos educacionais. É aquilo que os pais, né, da maioria das crianças falam, né, que o nosso compromisso é só estudar, você só estuda, você não precisa se preocupar com mais nada, então você tem que tirar nota boa, então você tem que aprender isso, você tem que fazer aquilo, porque o seu compromisso, né, sua responsabilidade é só essa. Cara, e eu tinha uma dificuldade muito grande na questão dos estudos, eu nunca fui um bom aluno não, mas posteriormente eu fui entendendo um pouco mais como minha mente funciona. Como todo mundo na internet hoje, eu tenho um TDAH não diagnosticado, mas que eu percebi sinais desde cedo, porque, tipo assim, eu reprovei no fundamental, você tá entendendo? Raro, peça rara. Quem reprova no fundamental? E eu lembro que desde criança eu precisava de aulas particulares e tal. Depois que eu reprovei, que eu comecei a ficar mais atento com os estudos. Por que eu reprovei? E eu comecei a perceber que eu não conseguia aprender nada dentro de sala de aula. Nada. Zero. Pra mim, tá na sala de aula ou não tá, era a mesma coisa que nada. E aí eu falei, beleza, então eu tenho que correr atrás por conta própria. E isso eu percebi, sei lá, com meus 12 anos de idade. Senão, eu vou ficar na escola pra sempre. Isso é interessante porque tipo, são formas da gente assumir a responsabilidade, mas meio que inconsciente, né? Tipo assim, O que é a responsabilidade em si? É você assumir um compromisso e você reconhecer as consequências das próprias ações. Então, tipo assim, você com 12 anos de idade já pensando, eu preciso dar um jeito de estudar por fora, senão eu vou continuar na escola pra sempre. Tipo, você já sabe meio que o impacto das suas ações num futuro muito próximo, assim. Porque quando a gente é meio, tipo, criança, assim, e a gente, de fato, só tem a responsabilidade do estudo, que deveria ser o que a única responsabilidade que a gente deveria ter mesmo, as crianças que têm outras responsabilidades, talvez elas estejam perdendo uma parte da infância delas, mas quando a gente tem essa idade, a gente meio que... A nossa preocupação é aquela do momento mesmo, né? As nossas preocupações, elas são... Tipo assim, eu tenho que me preocupar com a prova da semana que vem, eu tenho que me preocupar com hoje, com a matéria de hoje, com o estudo de amanhã. Normalmente a gente não faz projeções muito longas, né? Tipo assim, não tô me perguntando o que eu vou ser daqui 3 anos, daqui 4 anos, porque de fato a gente é criança, a gente tem que aproveitar ali a nossa infância. E essas preocupações do futuro, elas têm que ser, na minha opinião, né, direcionadas pelos pais, assim. Eles que têm que estar preocupados com como que vai ser o nosso futuro. A nossa preocupação tem que ser desfrutar daquele momento ali, aprender o máximo possível, enfim. E aprender em pequenas doses o que é essa noção de responsabilidade. Tipo assim, hoje minha responsabilidade são os estudos, amanhã eu vou ter outras, mas é um problema para amanhã, né, não um problema para hoje. E aí eu lembro, isso me marcou muito na questão de responsabilidade, porque eu acho que foi a primeira vez que eu decidi ser responsável por alguma coisa, que seria nos estudos, né? Depois que eu reprovei, eu nunca mais tirei uma nota baixa. Até claro chegar à faculdade. É claro que tem as física e a química que nem os professores dentro de sala ensinam direito pra escola pública, que a gente passou, né? Aí a gente se ferrava mesmo. Mas assim, no geral, as minhas notas aumentaram, comecei a passar de ano tranquilo, sem recuperação, nem nada. E por mais que eu comecei a superar essa dificuldade, me tornando uma pessoa responsável. Tanto é que depois, mesmo com a base bem ruim, porque
Eu comecei a prestar atenção nas coisas depois de um determinado tempo. O ensino público também, pelo menos do meu lado, era bem ruinzinho. Tinha uns professores que, tipo assim, não era nem culpa deles, mas eles já tinham até desistido de ensinar, entendeu? Uma escola bagunceira que era daquele nível. Só que depois eu falei, beleza, agora eu tenho que passar na faculdade. Aí, beleza, eu fiz um cursinho, mas eu estudei durante um ano inteiro. Só estudar, minha vida é estudar. Foi uma das poucas vezes na minha vida que eu fiz um ano inteiro focando em uma única coisa. Não, essa fase pré-vestibular é uma fase onde, de fato, a gente começa a assumir o controle da nossa vida, né? Antes, muitas das vezes as nossas escolhas eram pautadas pelo que os nossos pais deixavam ou não, a partir dessa fase de pré-vestibular, para ir, né, para entrar numa faculdade, uma universidade, ou escolher o mercado de trabalho, enfim. Aí são as nossas próprias escolhas refletindo no nosso futuro, né? Aí é onde eu acho que chega a gente começar a pensar mais adiante, assim, a pensar o que eu quero fazer. Eu acho que, ainda assim, eu acho muita responsabilidade para alguém de 16, 17 anos ter que decidir o que vai fazer pro resto da vida, baseado numa escolha, enfim, talvez imatura, né? Porque a gente de fato precisa pensar nos próximos anos. Mas eu acho que é a partir daí mesmo que a gente começa a enxergar a vida num futuro, não só como escola, né? Porque a gente passa muito tempo estudando. A boa parte da nossa vida a gente passa estudando para poder adquirir conhecimento, enfim, e nos formar cidadãos. Acho que é a partir da faculdade que as coisas começam, que você começa a escolher mesmo algumas questões. Tipo assim, você começa a escolher as matérias que você vai pegar, você começa a escolher, assim, as suas formas de estudo. Acho que nesse momento da faculdade, os pais, por mais que eles estejam presentes, né, na vida de muitas pessoas, nesse momento é o que uma boa parte da galera faz, é sair da casa dos pais para poder ir para uma cidade onde tem a universidade. Se você não mora numa cidade onde tem, né, você normalmente se muda para uma cidade que tem universidade, aí você começa a morar sozinho ou morar numa república, e aí começa a aparecer, além dos estudos, outras responsabilidades, né? Agora eu não preciso dar conta só se eu vou passar na matéria ou não. Agora eu preciso também ver o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, comprar a ficha da RU, se eu esquecer eu fico sem almoço, sabe? Começar a ver a questão da localização, se você vai precisar pegar um ônibus ou, enfim, ou começar a ir de bicicleta para a faculdade. Tipo, são escolhas que você vai fazendo, né, ao longo desse período universitário, que vão formando mesmo, acho que a gente, enquanto cidadão, vai tendo, a gente vai criando uma capacidade de escolher e aprendendo com as nossas escolhas, né? Falar, putz, eu peguei essa matéria com esse professor, talvez não tenha sido uma boa ideia. Ou então, não, eu comecei a tomar muito café para poder estudar, e aí você começa a desenvolver uma gastrite, aí fala, putz, talvez muito café não seja uma boa escolha. Acho que nesse período a gente começa a ter noção, né, do que é a pré-vida adulta. Você começa a ter noção ali do que te espera no futuro. Você não teve a experiência de morar em república, né? Não tive. Desde que eu saí de casa para poder fazer faculdade, eu escolhi... Isso foi uma escolha, inclusive, né? Eu escolhi morar mais longe da universidade para poder pagar mais barato, né? Já que cada vez mais perto da universidade fica mais cara. E pegar um ônibus para poder chegar na universidade, mais morando sozinho do que morar mais perto e ter que dividir com outras pessoas. Então essa foi uma das primeiras escolhas que eu tive que fazer, mas não tive essa oportunidade de morar numa república. Então, você teve esse livramento de ter que morar numa república, né? Pelo amor de Deus. Vocês vão perceber que em muitos pontos a trajetória minha do Adriano é parecida, porque seguimos ali a área acadêmica, né? A diferença é que eu desisti, eu rapei fora no final. Paguei a faculdade. Mas aí eu cheguei na cidade universitária, eu tive que morar em república. E cara... que loucura. Assim, eu morei com mais 3 pessoas que eu já conhecia, né? O Adriano até conhece as pessoas, né? Estão que tá relacionada na nossa amizade. Morei com 3 pessoas que eu conhecia. Uma delas era um amigo de infância. Um outro cara que a gente se esbarrava frequentemente. E um outro lá que
morava com eles, mas eu já tinha conhecido, porque ele estava frequentando os mesmos ambientes, mesmo antes de ir pra República, né? E aí, morando com a República, você pensa, pô, vou morar com pessoas que eu conheço, vai ser tranquilo de lidar. Seu erro foi esse. Vai ser muito mais fácil. E aí, o spoiler é que hoje ninguém se fala. Todos os 4 ali. Sei lá, deve ter um... A maioria de nós deve ser bloqueado no Instagram do outro, entendeu? Sem sacanagem. Com exceção do meu amigo de infância ali, mas também não faz muita questão de conversar mais, entendeu? Mas essa experiência foi terrível. Porque assim, é um monte de gente que acabou de sair da casa dos pais, independente da idade. Todo mundo ali saiu das casas dos pais e estão tendo a primeira experiência de cuidar de uma casa. E mesmo sendo 4 pessoas cuidando de uma casa, a casa não vai ser cuidada. É muito difícil, principalmente sendo um homem, né? O homem geralmente é um bicho irresponsável do caramba. Não pensa assim, só vai desandando. Como dizem as pessoas, é porque amadurece mais tarde. Não, né? os primeiros 70 anos da infância do homem. Não, realmente. Eu acho que são nesse período são escolhas que a gente tem que fazer. E aí eu decidi, né, quando eu fui pra faculdade, eu escolhi a faculdade que eu estava porque eu estava namorando. Né? E aí também surgem outras responsabilidades, né? A responsabilidade afetiva, de você estar com uma outra pessoa, né? De você escolher, eu tenho... Sim, eu tenho que estudar, eu tenho que dar conta disso, daquilo outro, mas eu também tenho uma responsabilidade com uma outra pessoa. E a gente vai amadurecendo nesse caminho, né? A gente vai... Acho que a grande questão... é a gente entender quais os passos que a gente está dando, mas pra mim a principal questão acerca da responsabilidade, né, quando falo de responsabilidade, pra mim o que vem na minha cabeça principalmente é assumir as consequências dos seus atos. Assim, é você assumir quando você errar, claro, mas assumir as consequências, né? Você não é só quando você erra, é quando você acerta também. É assumir as consequências dos seus atos. Então, essa questão de se relacionar com outras pessoas, no seu caso você estava, né, numa república, eu me mudei de estado por conta do meu relacionamento. Inclusive, a gente começou a namorar praticamente junto. Pois é. Então a gente teve umas responsabilidades parecidas no mesmo tempo. Sim, ainda. E aí é isso, assim, você tem que tomar escolhas, você tem que ter, né, a vida é feita de escolhas e é feita também de você, quando você escolhe algo, você abre mão de outras coisas, né? Isso eu converso bastante com a minha psicóloga, porque eu sempre fui uma pessoa muito indecisa, né? Sempre fui muito assim, o que você quer comer? Não sei. O que você quer fazer? Não sei. Que você quer ir pra tal lugar? Tanto faz. E aí quando eu comecei a fazer terapia, era muito sobre as minhas sessões eram muito voltadas pra isso, assim, tipo assim, sou uma pessoa muito indecisa, eu não consigo decidir o que é melhor, pra mim tanto faz se eu vou comer arroz, feijão ou se eu vou comer macarrão. E aí uma coisa que ela falava muito comigo beleza, Adriano, você não se importar com muitas coisas, uma questão sua, da sua personalidade, mas você não escolher também é uma escolha. Então, aí a gente precisa começar Uma escolha irresponsável. Exatamente, assim. E a gente precisa entender que, assim, a gente deixar... Não escolher significa que a gente vai deixar com que outras pessoas escolham pra gente, mas a responsabilidade dessas escolhas, ela também é nossa, sabe? A gente não pode, só porque outra pessoa decidiu o que a gente vai comer, a gente não pode falar que tá ruim e culpar outra pessoa, por exemplo, sabe? Porque não ter escolhido o que a gente vai comer é uma responsabilidade nossa. Foi uma escolha sua não escolher, sabe? E aí quando a gente tá nessa fase universitária, são muitas escolhas que a gente precisa lidar, são muitas escolhas que a gente precisa fazer. E vem muitas, né, por consequência, né, vem muitas responsabilidades com isso, assim. Se eu sou uma pessoa que gosta de sair e beber de noite, eu tenho que estar ciente que no outro dia, se eu tiver com ressaca, foi a consequência da minha escolha. Se eu sou uma pessoa que, sei lá, tenho dificuldade de aprendizado e eu escolho não estudar, escolho tirar uma semana sabática porque eu tô muito estressado, uma consequência pode ser que eu não consiga estudar tudo a tempo pras provas ou pra vida, sabe? Então acho que o principal ponto quando me pego pensando nessa fase universitária e nesse relacionamento com outras pessoas, quando a gente tem ali nossos
20 e pouquinhos anos, né, que a gente tá aprendendo mesmo a lidar com outras pessoas, lidar com outras personalidades, porque antes a gente tá muito apegado ao nosso grupo, né, ao nosso grupo de amigos que pensa mais ou menos como a gente, que age mais ou menos como a gente, que sabe mais ou menos o que a gente quer, o que a gente gosta, e quando a gente entra nessa fase de namorar, de pensar em construir um futuro com outras pessoas, de universidade que tem uma diversidade muito grande, né? Você vê pessoas completamente diferentes, com gostos completamente diferentes, e aí a gente começa a, de certa forma, a testar os nossos limites também, assim, agora eu não sei se eu gosto disso, vou experimentar, ver se eu gosto, não gostei dessa experiência, então a gente vai agregando no nosso ser, nas coisas que a gente faz, agregando novas experiências, então eu acho isso muito bacana. Esse período pra mim é um período muito, muito importante, de você ter a liberdade, mas não ter tanta liberdade, sabe, de você ir um passo de cada vez, decidindo mesmo quem que você quer ser, as pessoas que você quer se relacionar, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus limites, que eu acho que esses são pontos importantes. E o que vale a pena. Acho que no final de tudo é isso. O nosso pensamento é esse. Vale a pena eu me arriscar, ou vale a pena eu ir por esse caminho, eu escolher tal curso, eu fazer tal matéria, eu continuar nesse relacionamento. Acho que são pontos muito, muito importantes dessa fase, né? Aí você tocou num ponto que eu acho que começa a seguir paralelamente também, que a gente não pode deixar em segundo plano, que é a responsabilidade afetiva. Que essa daí é uma também que a gente começou cedo a se deparar com ela. Sei lá, eu comecei a namorar, sei lá, com 13 anos, 14 anos, não tenho certeza. Sou péssimo com idades. Eu tinha Quando 15. Você começou a namorar? Você tinha 15? Eu tinha 15. Eu sou um ano mais novo que você, eu acho, né? Então eu tinha 14. E aí uma outra coisa também, às vezes a gente é mais responsável em umas coisas, mais irresponsáveis nas outras. Às vezes é por falta de conhecimento, às vezes é uma questão de escolha, né? A gente escolhe ser mais responsável em uma e outra. Eu preciso me abrir aqui, questão de responsabilidade afetiva, porque eu era uma pessoa extremamente responsável. Isso aí é um fato. Eu acho que muito por falta de orientação e referência, porque ninguém conversava comigo sobre isso, sobre relacionamentos. E acabou que me arrependo profundamente, mas eu terminei 2 relacionamentos por telefone. É um puto exemplo do que não fazer. Do que não fazer. Só de você não fazer isso aí, já aprendeu nesse episódio aqui, já valeu o episódio. Mas assim, o Adriano não pode falar muito de mim, porque ele nunca terminou um relacionamento. É isso que eu ia dizer, né? Eu tô com a mesma pessoa desde 2012. Então, nunca terminei um relacionamento. E quando eu terminei a primeira vez presencialmente, a pressão da responsabilidade foi enorme. A gente começa a perceber por que as pessoas fogem tanto disso, né? Da responsabilidade afetiva. Não, eu acho que isso também tá muito ligado à dificuldade que a gente enquanto pessoas, né? De ter conversas difíceis. Acho que a gente evita muito ter conversas desconfortáveis. Então, muitas vezes a gente evita falar do que a gente não gosta, falar do que nos afeta profundamente, falar das coisas que incomodam, dos nossos limites, porque a gente tem dificuldade de ter conversas difíceis. Só que o problema, a grande questão é que as conversas difíceis são muito importantes pro amadurecimento, né? Você conversar sobre o que te desagrada, conversar sobre o que não tá te fazendo bem, é extremamente importante pro amadurecimento. É extremamente importante para aquilo que a gente, para as nossas escolhas, para as consequências das nossas escolhas. Então, muitas vezes a gente tá num relacionamento em que a gente, assim, a gente, quando eu falo a gente, não é o meu caso, mas de uma forma geral, né? Das pessoas que eu já convivi, assim, tá num relacionamento que às vezes não tá feliz, que não tá gostando, e por medo de conversas difíceis não consegue chegar pra pessoa e falar, olha, esse relacionamento não tá dando certo, vamos cada um pro seu canto. E aí, às vezes fica esperando uma coisa que seja o estopim, sabe? Uma coisa que seja a gota d'água pra poder falar, não, essa é o motivo pelo qual estou me separando. Mas não é. O motivo é uma soma de coisas e você esperou, sei lá, às vezes você espera uma traição, você espera Esperou estragar. Você espera uma coisa ficar insustentável pra poder dar um basta.
Então, realmente, a responsabilidade afetiva, ela é um dos grandes problemas que a gente tem na humanidade hoje, né? A gente vê muitos relacionamentos abusivos, a gente não é nosso local de fala, mas a gente conhece, né, vê vários relatos nos jornais sobre a questão da violência à mulher, justamente porque muitas vezes falta a maturidade de você entender que acabou, você entender que aquele relacionamento não é mais sustentável e que a outra pessoa ela tem, e do outro lado também, né, de que a outra pessoa ela tem o direito de não querer estar mais com você, né. A partir do momento que o relacionamento é dois, você tem a responsabilidade e o direito de não querer estar com a outra pessoa, tipo assim, esse relacionamento não tá me fazendo bem, eu quero terminar. Assim como a outra pessoa também tem todo o direito de não querer estar mais com você e querer terminar. Então, assim, é um relacionamento a dois, ou a três, sei lá, ou as formas de relacionamento que existem, mas o relacionamento... Era meu sonho. As ideias. O relacionamento com outras pessoas, né? A gente é uma via de mão dupla. Você tem ali o contato com a outra pessoa. Você precisa entender também as necessidades daquela outra pessoa. Entender que aquilo que você fazer o que você gosta muitas vezes pode ferir uma outra pessoa. Eu não posso fazer o que eu gosto? Não, você pode fazer o que eu gosto, mas você tem que entender que as suas ações naquilo que você gosta pode ferir outra pessoa. Então você pega, por exemplo, pessoas preconceituosas, elas têm o direito de serem preconceituosas? Assim, em tese, no direito do livre-arbítrio, teoricamente sim, mas as leis estão aí pra te impedir de fazer o que você quiser. Então você tem que entender que se você for uma pessoa preconceituosa, você tem que arcar com as consequências dos seus atos e ser punido de acordo com a lei do país que você mora. Então, esse conceito de livre-arbítrio, das pessoas fazerem o que elas quiserem, mas a gente precisa entender, por exemplo, assim como a gente está falando de responsabilidade afetiva, a gente também precisa entender, por exemplo, a responsabilidade social. O que eu faço tem uma consequências perante a lei, né? Então, eu me sentir furioso e querer socar a cara de alguém não tá dentro do meu direito? Não, porque isso fere a lei, né? Isso fere o código, enfim, a Constituição e diversas outras coisas. Então, a partir do momento que a gente está numa sociedade, a gente precisa entender também o nosso papel na sociedade, né? E onde acaba, onde né, termina o nosso limite, onde começa o limite do outro. Isso tudo tem a ver com as responsabilidades. Então, pessoas, por exemplo, que na infância não tiveram limites, os pais não ensinaram limites às crianças, são adultos que normalmente não sabem se portar em questões de frustração, não sabe se portar quando uma outra pessoa fala não consegue conceber a ideia de que a sua vontade não vai ser feita, sabe? Acho que a gente veio evoluindo, né, desde o início do episódio, a tentar entender de onde começa a responsabilidade, mas e a gente vai sempre voltar nisso, a gente vai sempre precisar voltar na infância, onde a gente aprende os limites, onde a gente aprende sobre responsabilidade, e quando a gente chega na vida adulta, se a gente não teve essa base, como você falou, às vezes a gente não tem a referência do que é ser uma pessoa responsável, aí, né, quando a gente chega na vida adulta, a gente precisa aprender por conta própria. Assim, na minha infância eu tenho uma defasagem muito grande de orientação. Tipo assim, meus pais nunca falaram sobre coisas sentimentais, responsabilidade afetiva, isso aí. Teve que aprender no erro mesmo e na vida. Porque se a gente não aprende em casa, a vida ensina, né? Sim. Uma vez eu ouvi num podcast também, agora eu não vou me recordar qual, a participante falando que uma das coisas mais libertadoras da vida dela foi ela chegar na vida adulta entendendo que os pais dela são pessoas que erram. E erraram, e ela vê, né, como eles erraram na criação dela, então várias coisas que ela acha que ela deveria ter aprendido na infância que ela não aprendeu, ela atribuía antes a culpa, né, aos pais. A responsabilidade dela não ter aprendido ou dela ter vivido uma experiência frustrante por não ter aprendido determinada lição, ela durante muito tempo culpou os pais, falando, não, meus pais são culpados por eu ter a vida miserável desse jeito, dessa forma. Mas depois de um certo tempo ela falou que começou a se sentir liberta,
assim, mais leve, quando ela começou a entender que, pô, os pais dela também são pessoas que erram, né? Então, assim, eles erraram na criação dela. Eles também estavam lidando com responsabilidade, e irresponsabilidade ao criar um filho. Exatamente. Quem disse que eles têm que acertar 100%? Exatamente. A gente espera que quando você tenha a escolha de ter um filho, seja ele um filho que você desejava ter naquele momento ou não, a gente entende que a partir do momento que surge essa questão de você vai ter um filho, que você assuma as responsabilidades e as consequências de ter um filho, né? Que é, tipo assim, a educação, é a alimentação, é o carinho, são diversas coisas que criaram uma pessoa, você não tá criando só um filho, você tá criando uma pessoa, né? Que criar uma pessoa tem diversas questões. A gente assume que os pais, quando eles escolhem ter um filho ou quando eles vão ter um filho, que eles tenham consciência dessas responsabilidades. Mas isso não é uma regra. Tipo assim, tem uma boa parte das pessoas que tem filhos e não tem responsabilidade nenhuma, e tem mesmo assim. Então aí os filhos estão aí, vão criando do jeito que podem, e esses filhos vão chegar à vida adulta e vão ter as consequências dessa criação. Mas uma coisa que é importante sobre responsabilidade é, em determinado momento, quando a gente começa a amadurecer e ser adulto de fato, a gente precisa entender que a gente não pode terceirizar os problemas. A gente não pode terceirizar a culpa, a gente não pode terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade de sermos seres humanos bons ou ruins, a partir da vida adulta, é nossa. Se os nossos pais não souberam criar a gente da forma como a gente acha que deveria ser criado, então cabe a nós criar a próxima geração da forma como a gente gostaria como a gente acha que seja. Então a gente vê, por exemplo, gerações cada vez mais preocupadas em respeitar os limites dos filhos, enfim, e diversas outras coisas, mas a gente precisa entender que mesmo essa geração preocupada com a criação dos filhos vai errar. E os filhos vão ter ali questões, quando eles chegarem na vida adulta, que vai falar, pô, meu pai fez tudo o que ele podia, mas nesse aspecto eu acho que ele podia ter feito diferente. E vai ter, sabe? Só que se a gente chegar na vida adulta e começar a culpar os nossos pais, ou os nossos responsáveis, ou a falta dos nossos pais e dos responsáveis por tudo, a gente vai estar sempre terceirizando essa responsabilidade e não vai estar assumindo o nosso papel mesmo, não vai estar assumindo a nossa responsabilidade. Beleza, agora eu sou um adulto e eu preciso tomar decisões. As consequências dessas decisões são responsabilidade minha. Então, chega em determinado momento que a gente precisa entender que a gente teve pais, que a gente tem pais, que eles têm os defeitos deles, mas que agora é com a gente, sabe? Que a bola da brincadeira é nossa. Se a gente levar ela embora, a culpa vai ser nossa, não vai ser dos nossos pais mais, sabe? E a gente não pode descartar também que nesse aprendizado na vida, nesse processo de amadurecimento, a gente acaba machucando pessoas também. Sim. Por falta da nossa falta de responsabilidade. E aí você querer terceirizar essa culpa é tirar essa decepção que você causou na outra pessoa das suas costas. Sim. O que não é justo, né? Porque quem causou isso foi você no final das contas. Sim. Aí vem, eu era muito imaturo. Sim, mas e aí? A sua imaturidade machucou outra pessoa. Você não vai... O mínimo que a gente pode fazer, assim, é entender, aprender com isso, né? Num próximo relacionamento, errei, terminei por mensagem. Num próximo relacionamento, pô, fui garoto, fui moleque, não já vou... foi pro carta no próximo. A gente vai evoluindo, entendeu? Depois... Você manda um áudio, né? Ao invés de digitar. WhatsApp, de texto. Você manda você liga, fala, eu não vou te ver pessoalmente, mas eu gostaria de terminar com você. Não sei, sabe? Mas acho que essa questão de aprender com os nossos erros mesmo. A gente vai errar, porque de fato somos seres falhos, mas é aprender com isso e assumir mesmo. Assumir que a gente erra. Se possível, nos desculpar com quem a gente cometeu a falta, né? Se eles vão desculpar a gente ou não, aí problema, já é uma questão deles. Se eles vão entender que a gente mudou, que a gente amadureceu, que a gente tá numa outra vibe, aí já é pra outra pessoa. Mas a nossa parte, eu acho que é pelo menos chegar a esse ponto de reconhecer que a gente errou e, se possível, se desculpar por isso, né? Isso se você não tiver bloqueado nas redes sociais.
Se você teve a audácia de conseguir fazer com que outra pessoa te bloqueie, você procure outros meios. Mas não importune a vida de outra pessoa se ela não quiser mais saber de você. Acho que isso também é uma boa lição pra se tirar. Bom, enfim, o tema ele é longo, mas o episódio é curto, porque a gente até uma questão de teste aqui com vocês, eu nunca trouxe um episódio em vídeo, com convidado e tudo mais, mas se você gostou, comenta aí a parte 2, quem sabe agora para falar sobre responsabilidade financeira e profissional. Exatamente. Que é isso aí também, é 50% a partir de agora, né? Aqui a gente falou dos 50% da vida até você começar a virar adulto. E agora, daqui pra frente? Agora com você. Responsabilidade financeira. Agora você é adulto, o problema é seu. Bom, se você gostou da ideia, comenta aqui que você quer a parte 2. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Vejo vocês semana que vem. Muito obrigado, Adriano, por ter participado hoje. Eu que agradeço o convite. E vejo vocês na próxima semana. Valeu. Tchau. Seja um apoiador do podcast Sua Motivação Diária. Ajude-nos a continuar no ar e tenha acesso a episódios exclusivos toda quarta e sexta-feira. Link na descrição.